A Amazon tem gente que acha que é só, sei lá, uma loja online, uma livraria, alguma coisa, mas ó, não tem nada disso não. Ela é uma das empresas mais importantes da internet e ela revolucionou alguns mercados, como o do e-commerce e dos e-books. Então, ela tem uma história muito legal, uma história de sucesso. O Jeff Bezos é um empreendedor, é um cara que todo mundo tem que estudar, tem que admirar. Tudo começa em 5 de julho de 1994 em Seattle, nos Estados Unidos. O fundador da Amazon é Jeff Bezos, um empresário e engenheiro que antes trabalhava como analista em Wall Street. Observando o mercado ainda novo da internet, ele resolve abrir a própria empresa. Mas olha, esse não foi o primeiro nome dela não. Ela foi registrada como Cadabra, porque seria algo mágico. Mas um advogado, amigo do Jeff, sugeriu que ele mudasse, porque a palavra soava muito parecida com cadáver. Ele também pensou em Relentless, que significa implacável em inglês, mas o nome também foi desaconselhado por amigos. Só que aí ele foi teimoso, e se você digitar relentless.com hoje em dia, adivinha para onde ele redireciona. Mas Amazon foi a palavra que ele encontrou depois de muita busca, especialmente por começar com a primeira letra do alfabeto. A inspiração é o nosso rio Amazonas, considerado o maior do mundo em extensão e fluxo de água por vazão. A ideia é que a loja também fosse a líder no que ela fizesse. Bezos começou a Amazon com a esposa Mackenzie na própria garagem, que nem outras grandes companhias da tecnologia. O casal não sabia bem qual produto vender entre CDs, peças de computador, software e livros, e escolheu a última opção. Os motivos vão desde o baixo preço até o vasto catálogo disponível e de obras para todos os gostos. A gente precisa entender direito como é que a Amazon começou a se destacar nesse começo, que é uma coisa muito difícil. Para começar, todos os pedidos dela eram online, o que nessa época, né, no 1990, ali no finalzinho da década, era uma grande coisa. O segundo grande ponto da Amazon é que ela não tinha um armazém que ela armazenava todos os livros dos Estados Unidos que as pessoas pediam. Em vez de deixar um lugar fixo, ela tinha várias e várias parcerias com atacadistas e distribuidores. Então, não importa o livro que você pedisse que tivesse no catálogo da Amazon, ela dava um jeitinho de entregar para você e entregar isso o mais rápido possível. O site começa um ano depois, com um modelo de negócios estruturado e pronto. Conceitos de Fluidos e Analogias Criativas, de Douglas Hofstadter, foi o primeiro livro vendido na história da Amazon. Ele é uma obra acadêmica até meio obscura, com ensaios sobre temas como inteligência artificial. E a primeira logo da Amazon era muito anos 90. Ela usava textos em azul e vermelho em fontes bem diferentes e um fundo com efeitos de água. O A estilizado durou até os anos 2000, e já a logo atual tem uma seta amarela, bem característica. Ela lembra tanto um sorriso e indica que o site vende tudo, de A até Z. O Jeff Bezos é conhecido aí até hoje por ser um cara super metódico, super calculista. Ele planeja muito bem antes de executar alguma coisa. E olha, isso foi essencial para o sucesso da Amazon. Para você ter uma ideia, como a gente falou, ele levou um ano entre ter a ideia, desenvolver ela e colocar no ar. Logo quando a Amazon começou a entregar os primeiros livros, ela já começou a incomodar algumas grandes empresas do ramo e que estavam lá históricas, como a livraria Barnes & Noble. No primeiro mês de funcionamento, a Amazon recebe pedidos de todos os 50 estados do seu país natal, além de 45 países. Em 97, ela faz oferta pública de ações, já mostrando números bem impressionantes. Naquele ano, eram mais de 2,5 milhões de livros no catálogo e 148 milhões de dólares em vendas. Só que nem adiantava se empolgar muito não, viu? O Jeff Bezos foi rapidinho falar para os acionistas que a empresa teria números negativos em vários relatórios trimestrais e poderia demorar até 5 anos para registrar qualquer tipo de lucro, mesmo indo super bem nas vendas. Mas qual que é o motivo de tudo isso? Bom, a Amazon usava esse dinheiro para crescer, para manter os seus servidores e também para expandir para outros mercados, né? Seja outros países ou outros produtos. E o Jeff Bezos estava certo mesmo, porque foi só em 2001 que a Amazon registrou seu lucro pela primeira vez. E logo chegou a hora de sonhar mais alto. Em 98, ela começa a vender CDs e DVDs, e no ano seguinte, brinquedos e eletrônicos em geral. Mas é em 2000 que a grande revolução acontece com o Marketplace. Essa é aquela venda de produtos de terceiros, como usuários ou lojas menores. Eles anunciam lá e pagam uma taxa para cada venda feita via Amazon. Em 2000 ocorre o estouro da bolha da internet, quando os investimentos em empresas online eram tão altos e irreais que quebraram a bolsa de Nova York e derrubaram o preço das ações de um dia para o outro. Muitas marcas nunca se recuperaram ou até deixaram de existir, e as ações da Amazon caíram de 100 para 6 dólares. Muita gente da equipe foi demitida nessa época. Então a Amazon sobrevive, mas fica com algumas sequelas, tem alguns probleminhas aí. Só que sobreviver a essa bolha foi muito, mas muito importante, porque depois desse ano ela decola e não para mais de crescer. Tem pedras no caminho, mas decola. Eu vou falar um pouco mais da bolha da internet em outro vídeo específico, então fica ligado. No ano seguinte, ela anuncia o sistema de assinatura Premium Amazon Prime, que diminui o tempo de entrega e traz ofertas exclusivas.
Essa assinatura logo dá acesso também ao Amazon Video, a plataforma de streaming de filmes e séries. A concorrência com a Netflix é cada vez mais acirrada, e shows originais ou distribuídos têm sido elogiados e premiados, como The Man in the High Castle, American Gods e Transparent. E tem ainda The Grand Tour, claro, com os apresentadores clássicos do Top Gear. E a gente fecha esse combo de novidades com 2006. Em março começa a funcionar publicamente o Amazon Web Services, o AWS, que é quase uma empresa separada. O embrião desse armazenamento na nuvem começou bem antes, quando a marca pensou em criar uma plataforma de loja online para um cliente. A espera para sair do papel foram de vários anos, mas compensou, já que hoje ela oferece suporte também para gerenciamento de redes, aplicativos e banco de dados, ferramentas de desenvolvimento e até internet das coisas. Em 2015, a base de usuários já passava de 1 milhão e, olha, clientes incluem a NASA e a Netflix. Tá sentindo falta de alguma coisa? Pois é, o Kindle, que é o e-reader mais famoso do mercado, começou a ser planejado ainda em 2004, sob o codinome Fiona. O nome significa acender um fogo e, segundo quem bolou a ideia, tem a ver com o estímulo intelectual da leitura. O lançamento em 2007 foi um estouro. O primeiro modelo tinha um teclado físico e não era touchscreen, mas já tinha aquela telinha de e-ink com 6 polegadas. O estoque dele só durou 5 meses e mais tarde o Kindle DX com tela de 9,7 polegadas foi apresentado. É claro que os e-books eles não iam roubar o mercado dos livros digitais, não iam acabar com os livros de papel, mas eles criaram todo um segmento de mercado dos e-books e também criaram um hábito de leitura digital em quem não estava acostumado. E a Amazon acertou muito porque ela utilizou a interface da loja original dela, tanto dos livros para os outros produtos, também para os seus e-books. Isso facilitou muito, as pessoas já sabiam usar aquele compra com um clique que é perigosíssimo. Então a Amazon cria um segmento completamente novo de mercado e se mantém forte nele até hoje, não só no Kindle, mas também em tablets com o app do Kindle. O Touch finalmente ganhou suporte aos toques na tela. O Paperwhite trouxe retroiluminação com LEDs e o Voyage trazia a tela de ink de melhor qualidade até então. Só que o mais recente é o 8º, o Kindle Oasis, que é levíssimo e tem um formato assimétrico para ficar mais confortável com uma das mãos segurando só. Em 2011 a Amazon entra no mercado de tablets com o Kindle Fire. O modelo de 7 polegadas tem acesso à Amazon App Store, que tem tanta promoção quanto no site. Ele já está na 6ª geração, perdeu o nome Kindle e ganhou HD, tendo ainda versões só para crianças. E a gente não pode deixar de falar de um dos poucos fracassos da Amazon. É o Fire Phone, um smartphone lançado em 2014 e fabricado pela Foxconn. O modelo tinha como grande destaque uma interface que dava impressão de efeitos e profundidade e 3D, além de um software de câmera que reconhecia textos e objetos e levava você direto para a loja da Amazon. Só que ele só tinha essas duas funções que eram super legais e mais nada. O design dele não atraía em absolutamente nada, as especificações técnicas ficaram defasadas rapidamente e o preço também não era lá essas coisas. Depois de mais ou menos um ano, a Amazon descontinuou o aparelho, você não encontrava ele para vender em lugar nenhum. E o erro foi tão, mas tão grande, que a empresa nem voltou para o mercado de smartphones desde aquela época. Ela também tem alguns projetos bem ambiciosos em fase de teste ou com um lançamento limitado. Dá para destacar o sistema Prime Air para entrega com encomendas de drones e também a Amazon Go, que é uma mercearia sem qualquer atendente humano, você só faz as compras, tira o produto da prateleira e vai embora. E tem ainda o Amazon Dash, uma série de pequenos aparelhos que servem para você comprar mais unidades de um produto sem precisar acessar a loja. Mas o mais novo eletrônico dela é o Echo, um alto-falante que serve para controlar dispositivos da sua casa e também é um assistente pessoal usando a Alexa, a atual grande rival de Siri e Cortana. Versões com tela e para uso direcionado para o vestuário também já foram lançados. O sucesso foi muito maior do que o que a Amazon esperava. A jogada mais recente da empresa foi a compra da Whole Foods, uma rede de supermercados dos Estados Unidos. Ela é considerada de alto padrão e foca em produtos mais orgânicos ou naturais. Ninguém sabe direito ainda o que a Amazon planeja fazer com a Whole Foods. E temos que também contar a breve, mas já impactante história da Amazon no Brasil. Já era possível comprar pelo site gringo antes e pagar os impostos salgados da taxa de importação. Mas o Amazon.com.br entrou no ar na meia-noite de 6 de dezembro de 2012. De início eram só vendidos e-books e o leitor Kindle mais básico, mas logo já dava para comprar obras físicas e outros Kindles. No fim de 2014, o modelo de assinatura para leitores, o Kindle Unlimited, foi oficialmente apresentado. Mas olha, nem todo mundo ficou super feliz, super radiante com a chegada da Amazon no Brasil. As rivais, as livrarias que já estavam aqui no mercado nacional, não curtiram nem um pouco a agressividade na promoção da Amazon, principalmente nos livros que acabaram de ser lançados e já estão lá com preço mais baixo que aquele de capa. É ruim, é muito ruim, mas tem um ponto positivo também. A chegada da Amazon no Brasil fez várias livrarias se mexerem, criarem os seus negócios online ou até desenvolverem ali um e-commerce um pouquinho melhor. Apesar de focar só em livros, ela lança novidades aos poucos. Em dezembro de 2016, estreou o serviço de streaming do Amazon Video no Brasil.
Já em maio de 2017, a empresa finalmente adicionou o Marketplace por aqui. E olha, o Jeff Bezos não para. Atualmente ele é CEO também da Blue Origin, uma empresa de exploração e transporte espacial que rivaliza com a SpaceX. E ela não tem nada a ver com a Amazon. Mas sem o sucesso dela, esse executivo não teria uma fortuna do próprio bolso para aplicar todos os anos nos testes de lançamento de foguetes. E olha, ele tem rivalizado todos os dias com o Bill Gates para decidir, afinal, quem é o homem mais rico do mundo. E é isso aí, pessoal. Essa é a história da Amazon, uma das pioneiras do mercado do e-commerce, dos e-readers, dos e-books na internet, uma livraria muito boa, um mercado online muito bom e, por que não, uma sobrevivente desse mercado tão difícil. Em novembro de 2020, a Amazon trouxe para o Brasil a 4ª geração dos dispositivos Echo. O alto-falante inteligente Echo Dot é o modelo queridinho dos usuários, principalmente por conta do seu preço mais acessível, né? Por aqui, o Echo Dot 4 foi lançado por R$ 399, mas agora, cerca de um mês depois do seu lançamento, ele já pode ser encontrado em promoção no site da própria Amazon por até uns R$ 299. Os dois grandes destaques da nova geração do Echo Dot ficam por conta desse design esférico e do som aprimorado. Mas será que essas mudanças justificam a troca do Echo Dot 3 pelo 4? Eu testei a novidade e conto para vocês todos os detalhes. O design do Echo Dot 4 é bem diferente do que a gente viu no modelo anterior. Em vez de um círculo achatado, agora ele tem um design esférico revestido em tecido que faz todo mundo querer chamar o alto-falante de bola de cristal, né? A base do aparelho é plana e traz o já conhecido anel de LED azul que brilha quando a Alexa é acionada. No topo do aparelho a gente tem 4 botões para interação física. Um para desativar o microfone, outro para ativar a Alexa sem precisar do comando de voz e 2 para volume, aumentar e diminuir. Um detalhe interessante é que os botões não ficam exatamente no centro do Echo Dot, mas durante o uso real do produto isso se mostra bem ergonômico, viu? Com a mão ficando ali mais confortável, com esse posicionamento um pouquinho mais ajustado para a parte traseira. Além disso, quando o botão de desligar o microfone está ativado, o anel de LED fica vermelho, indicando que o aparelho não está registrando a sua fala. Nossa privacidade agradece muito isso, né? Na parte traseira, o Echo Dot 4 tem uma saída de áudio de 3,5 mm e uma entrada para fonte de energia de 15 watts, que já vem na caixa, até porque ele só funciona conectado na tomada, né? O Echo Dot 4 pesa 328 gramas, enquanto o modelo da geração anterior pesava 300 gramas. A Amazon também destaca que o novo Echo Dot é mais ecológico, feito com materiais reciclados. Configurar um aparelho da linha Echo é muito fácil, é só instalar o aplicativo Alexa no seu smartphone e conectar o Echo Dot na tomada. Depois é só seguir as instruções na tela do celular para fazer o emparelhamento e conectar o Wi-Fi. Pode ser em rede de 5 ou de 2,4 GHz, viu? Quando o alto-falante estiver conectado à internet, é só usar o comando de voz Alexa para começar a dar os comandos que você quiser. Boa, aí deu corte. Não sei nada sobre isso. Obrigada, Alexa. Se você tem outros dispositivos inteligentes na sua casa, tipo lâmpada, TV, tomada, enfim, é só configurar eles para funcionar junto com o assistente de voz. Você também pode configurar o Echo Dot para funcionar com a sua conta do Spotify, do iFood ou até mesmo com o aplicativo do e-commerce da própria Amazon para fazer compras usando só o comando de voz. A Alexa consegue manter uma conversa divertida e fluida com o usuário, o que torna a experiência mais interessante. Tipo, Alexa, me conta uma piada. Eu contaria a piada sobre o adesivo. Mas na última vez, não colou muito bem. Bom, também é importante lembrar que é possível usar o aplicativo da Alexa para ver e apagar suas gravações de voz ou então só falar: Alexa, deleta o que eu acabei de falar. Certo, aqui está a voz delete. Você terá que ativar a opção de excluir por voz. Isto pode ser feito na seção de privacidade da Alexa do aplicativo Alexa. Show! Ela já falou tudo que eu ia falar depois. O Echo Dot 4 traz o mesmo alto-falante de 1,6 polegadas do seu antecessor, mas agora com direcionamento frontal que é proporcionado pelo novo design. Isso significa que o áudio não sai mais em 360 graus como no Echo Dot 3, o que é um ponto negativo só para quem posicionava o produto lá no centro da sala, por exemplo. Se você deixa seu Echo Dot ali na cabeceira da cama ou em um móvel mais perto da parede, tipo um rack na sala, vai achar bem melhor esse direcionamento frontal. Eu notei uma leve melhora no equilíbrio do som em relação à terceira geração, com os vocais ali um pouquinho mais nítidos. Mas não é uma evolução gritante não, viu, gente?
Além disso, quem quiser realmente uma caixa de som mais potente para ouvir música, deve apostar nos irmãos mais caros, que são o Echo e o Echo Studio, que tem o woofer, tweeters, tem mais alto-falante, processamento Dolby e um monte de coisa a mais. Os 4 microfones Farfield aqui do Echo Dot 4 são mais sensíveis do que o do concorrente Nest Mini, do Google, mas não apresentam aí uma sensibilidade muito maior em relação ao seu antecessor. Como é de se esperar, o aparelho ainda tem aquela dificuldade de ouvir o comando quando uma música está tocando, por exemplo. Se você está pensando em investir no seu primeiro alto-falante inteligente, ir direto no Echo Dot de 4ª geração pode ser sim uma boa ideia. Mas se você já é um feliz dono de um Echo Dot de 3ª geração, ainda não tem necessidade de um upgrade não, viu? A não ser que você dê muito valor para esse design esférico para decorar sua casa. Os comandos da Alexa são os mesmos para qualquer tipo de dispositivo que suporte assistente virtual, exceto ali nos modelos tipo Echo Show, que podem ir um pouquinho além graças à tela integrada, que permite assistir conteúdos em vídeo, por exemplo. Falando especificamente dos modelos de alto-falante sem o display, a diferença fica mesmo por conta da sensibilidade dos microfones e da qualidade de áudio, que está diretamente relacionada ao tamanho de cada modelo. O mundo da tecnologia foi pego de surpresa no começo de fevereiro de 2021 com uma notícia. O fundador e CEO da Amazon, o Jeff Bezos, anunciou que estava deixando o cargo. A transição ainda deve levar algum tempo, você sabe como é que é, e ele não vai abandonar totalmente a empresa, mas é impossível para a gente deixar de especular. Afinal, quais os caminhos que a Amazon vai tomar sem ele? E quais serão os projetos do Bezos a partir de agora? Primeiro vamos falar do futuro ex-CEO. O Bezos estava no cargo desde o início das atividades da Amazon e, segundo ele, já pensava ali em largar a função por volta de 2020. Mas a pandemia mudou um pouco a estratégia da empresa e aí ele adiou um pouco a decisão. E ele deu uma declaração bastante interessante numa carta aos funcionários. Olha só. Eu nunca tive tanta energia e isso não é uma aposentadoria. Eu pretendo focar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas recentes. Estou super apaixonado pelo impacto que acho que essas organizações podem ter. E olha, ele está bem confortável financeiramente. O Bezos é a segunda pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 198 bilhões no começo de 2021. Ou seja, dificuldade financeira, com certeza ele não vai passar. E o seu principal foco deve mesmo ser a filantropia. Desde 2018, ele mantém o chamado Bezos Day One, que é um fundo de investimentos que foca em certos projetos de caridade, como moradia para os sem-teto e educação básica para crianças em situação de rua ou de extrema pobreza. Apesar da ótima iniciativa, ele ainda recebe algumas críticas. Pouquíssima verba da fortuna imensa do Bezos realmente vai para o fundo, e os projetos ainda estão meio embrionários, principalmente se comparados com outras atividades de filantropia de outros ricaços da tecnologia, como o Bill e Melinda Gates Foundation do Bill Gates. Já em fevereiro de 2020, ele iniciou um segundo fundo, é o Bezos Earth Fund, que é uma iniciativa para apoiar cientistas, ativistas e organizações que lutam no setor de mudanças climáticas para combater o aquecimento global. O investimento inicial foi de 10 bilhões de dólares, mas isso deve aumentar a partir de agora. Já entre os empreendimentos privados, o foco do Bezos deve ser a Blue Origin, que é a empresa de exploração espacial que foi fundada por ele ainda em 2000. O seu principal projeto é um módulo para pouso na Lua, com previsão para lançamento em 2024. E ela deve disputar a partir daí contratos governamentais e também privados contra a SpaceX para levar carga e também pessoas ao espaço. Outra empresa que ele possui é o Washington Post, um jornal já bastante consolidado nos Estados Unidos. O Bezos e a própria equipe garantem que ele não tem interferência editorial no conteúdo do veículo, mas foi ele o grande responsável por levar o veículo para os meios digitais. E olha, vale lembrar também que ele não vai se afastar totalmente da Amazon. O Bezos vai presidir o conselho da companhia e ainda é dono de 10% das ações, com responsabilidades diárias e muita autoridade em direcionamentos e aconselhamento.
Agora que a gente já falou sobre o futuro do Bezos, a gente precisa falar do futuro da empresa. Primeiro, vale falar que a gente já contou a história da Amazon aqui no canal, desde que ela começou como uma simples livraria online em 1994, até virar essa gigante que é hoje. É importante falar que a Amazon está muito bem das pernas. No último trimestre de 2020, os ganhos praticamente dobraram e chegaram a 7 bilhões de dólares, e não foi só pelo crescimento de um setor. A gigante inteira está em alta. O substituto do Bezos é o Andy Jassy, que não foi escolhido por acaso. Com 24 anos de Amazon, ele é o responsável pelo AWS, o Amazon Web Services, que oferece serviços de computação em nuvem para armazenamento, servidor para plataformas inteiras e muito mais. Esse segmento é muito menos midiático do que o e-commerce, a livraria ou a Alexa, mas é um dos mais bem-sucedidos. Aliás, a loja, os serviços de assinatura Prime e a venda de dispositivos Echo também andam em alta. Por isso, é seguro a gente apostar que o principal trabalho do Jassy é manter o ritmo acelerado atual da empresa. É bem provável também que a AWS receba ainda mais importância, é claro, mas principalmente os primeiros anos da sua gestão devem ser para manter tudo equilibrado, tudo meio como está agora. A pandemia da Covid-19 teve um efeito grande nas entregas, já que muita gente criou ou então aumentou a rotina de fazer pedidos pela internet. Além disso, o novo CEO vai ter 2 grandes pepinos para resolver. O primeiro é interno, com muitos funcionários insatisfeitos com as condições de trabalho em armazéns e entregas, fora a ação da empresa contra esses colaboradores que criticam a marca. Muitos estão em contato inicial para a formação de um sindicato, para exigir mais direitos e formalizar as reclamações. Já o segundo pepino é a fiscalização do governo dos Estados Unidos contra as Big Tech, que deve ser ampliada em 2021. A Amazon não tem os mesmos problemas de Apple, Google e Facebook, essas sim, as atuais grandes vítimas, digamos assim, dessas investigações, porque elas não são inocentes, né? Mas a Amazon deve também ter que se explicar em audiências, como aconteceu bastante no ano passado. No caso dela, o ecossistema é integrado até demais, o favorecimento a serviços próprios e o estrangulamento da concorrência, principalmente no e-commerce, devem ser os tópicos mencionados. Ou seja, o novo chefão da empresa vai ter muito trabalho pela frente.